Biólogos são cientistas que se introduzem no meio ambiente de um animal sem ideias preconcebidas, observam e registram o comportamento de todas as espécies do grupo em seus mínimos e objetivos detalhes. Depois, com a ajuda de computadores, estudam e analisam os dados que obtiveram sobre costumes, posturas, olhar, expressão facial, efeitos sonoros, objetivos aparentes, enfim, consequências. Quando obtêm um padrão, um significado, voltam à observação para confirmar os dados recolhidos e analisados. A ciência tem revelado dados extraordinários e decifrado verdadeiras linguagens de várias espécies de primatas. Mais do que isso, algumas pesquisas permitiram um contato mais íntimo dos pesquisadores com as espécies pesquisadas, por adotarem comportamentos, posturas, gestos e sons capazes de identificá-los com o grupo e de fazê-los aceitos. Em 1963, Burton Jones já conduzia um desses estudos, ficando meses calmamente sentado em uma cadeira no canto da sala de um jardim de infância de Londres. Ele anotou incansavelmente em um caderno cada detalhe físico do comportamento das crianças, fazendo comparações intrigantes entre as atitudes dessas crianças e as de primatas jovens que observara antes. O código não verbal da infância tem uma impressionante semelhança com as expressões dos chimpanzés, principalmente nas chamadas situações primárias de medo, ataque, alegria, tristeza, prazer. Até a diferença entre o sorriso que mostra e o que não mostra os dentes tem o mesmo significado para crianças e primatas. Crianças pequenas e chimpanzés jovens são muito atraídos por brincadeiras pesadas, até brutas, de agarra-agarra e de lutas. Quando a criança está brincando feliz, ela ri, pula com os pés juntos, finge bater. Chimpanzés jovens também. Chimpanzés bebês que não têm oportunidade de brincar com outros chimpanzés da mesma idade são mais lentos, custam mais a se desenvolver e, ao crescer, geralmente são criaturas solitárias, pouco socializáveis, angustiadas e agressivas. Brincar, para eles, tem mais influência socializante do que a presença da mãe. Com as crianças pequenas ocorre o mesmo, e talvez brincar seja ainda mais vital para elas. Os seres humanos jovens têm mais sinais não verbais de brincadeira que os jovens chimpanzés. Crianças mais velhas e menos sociais, e que participam pouco das brincadeiras, têm todas um passado de pouca brincadeira e de dificuldade de relacionamento e socialização. Outro etologista inglês, Michael Chance, chefiou uma equipe que estudou um grupo de crianças de um jardim de infância de Birmingham. A pesquisa permitiu formar um quadro bem completo de como as crianças brigavam. Em primeiro lugar, a criança adota sempre a mesma atitude de cara feia e ameaçadora, sobrancelha apontando para baixo nos cantos internos, testa franzida, cabeça para trás, queixo para frente, lábios cerrados e para frente e boca apertada e dentes cerrados. Depois ela olha com raiva para o possível oponente, punhos fechados, erguidos, ombros para trás. Em seguida, levanta os braços, mantém os dedos fechados, mas os polegares ficam alinhados de lado, com as palmas da mão viradas para o opositor. O golpe, geralmente com as mãos, é precedido da atitude de bater. A mão que vai agredir fica na altura da cabeça durante alguns segundos. Se a mão estiver para frente e longe da cabeça, é certo que a criança vai agredir em seguida. A mão atrás da orelha indica uma intenção defensiva. É normal que a criança tenha a dúvida entre agredir e defender-se. Isto se revela com a mudança da posição das mãos. Uma criança entende perfeitamente a disposição da outra e geralmente age segundo esse entendimento. Se ela agride, espera a reação do adversário
para dar continuidade ao seu ataque. Se é agredida, raramente agride de volta. Ela acusa o golpe, se agacha, chora ou foge. A cara de fuga é vermelha, sobrancelhas para baixo nos cantos externos, boca aberta e respiração ofegante. As outras crianças percebem no vermelho um sinal de medo. Enrubescer não é um indicativo de vergonha, mas de derrota. A criança que está pronta para o ataque fica pálida. Segundo a equipe de Birmingham, há 6 modos de franzir o rosto, mas a dilatação das narinas é o indicativo mais seguro de que vai haver luta. E há 8 modos diferentes de sorrir, com um sorriso para cada situação, inclusive um sorriso de descrença. O lábio superior retraído, deixando à mostra os dentes de cima, é um cumprimento, um desejo de boas-vindas, uma demonstração de amizade. Há pequenas variações que indicam se o cumprimento é apenas formal, mostrando apenas a pontinha dos dentes. O sorriso aberto, com os dentes de cima e de baixo à mostra, é reservado para os momentos agradáveis e de intimidade e não deve ser confundido com o sorriso de boca aberta, mas que não mostra os dentes. Esse é um sorriso da hora da brincadeira. Sabe o sorriso da Mona Lisa? Quando a criança sorri, com a boca fechada, apenas erguendo para cima, os etologistas dizem que é um sorriso simples, não social, enigmático, que a criança parece dar apenas para si mesma, sabe-se lá por quê. Outra observação interessante: se o sorriso não é acompanhado por um sorriso dos olhos, dando calor à expressão, desconfie. Ele não vale muito na conta da criança. No mais, hoje já há até dicionários não verbais com indicações precisas sobre o significado de cada gesto da criança. Se ela fala com você com um ombro desalinhado para baixo, não está acreditando em uma palavra do que você está dizendo. E se coça o nariz, provavelmente está tentando disfarçar uma mentira. Coçar a cabeça é um sinal de frustração, assim como puxar a orelha repetidamente é sinal de que ficou excitado. O corpo é um meio de comunicação e, ao mesmo tempo, é a mensagem. Desenvolvendo a fala, nós, em geral, deixamos de perceber muitas das mensagens que as outras pessoas nos enviam com o corpo quando estão falando conosco. Mas as crianças sabem, por instinto, o significado de muitos gestos, atitudes e expressões faciais. A própria forma do corpo, as posições, as atitudes que tomamos são mensagens muito significativas e reveladoras do estado emocional, da educação e da nossa cultura, até mesmo da cultura e do comportamento de um povo. Basta observar um japonês e um italiano falando. Ray Birdwhistell, um comunicólogo americano, foi mais longe ao observar crianças adotadas. Elas tinham traços muito semelhantes aos dos pais adotivos. Ele desenvolveu uma teoria, a de que uma grande parte das características físicas de uma criança não é genética, e sim o resultado da convivência com os adultos. A semelhança de marido e mulher depois de muitos anos de convivência reforça a tese. A criança tem traços leves e indefinidos, que podem lembrar a mãe ou o pai, mas eles vão ficando marcantes e firmes com a convivência, e ela ficará mais parecida com a mãe ou com o pai, dependendo de quem tem a personalidade mais marcante para a criança. Observe nos retratos. As sobrancelhas mudam de lugar e a observação da distância entre elas é um dado antropológico, porque alguns povos e os moradores de determinadas regiões têm essa distância como característica. Os limites do couro cabeludo podem ter influência genética, mas a altura da testa também pode ser um traço adquirido. Vendo o pai e a mãe falar, a criança aprende os sons, as palavras, o tom e a musicalidade da língua, mas também aprende o movimento dos lábios.
e a maneira de falar cria uma grande identidade entre os pais e filhos. Birdwhistle sugere, inclusive, que a beleza e a graça podem ser adquiridos com a convivência, e alerta que o contrário também é verdadeiro. E cita as crianças japonesas, bonitas até os 6 ou 7 anos, e que na adolescência parecem muito mais velhas, sérias demais, tornando-se adultos nada bonitos, na maior parte das vezes. O modo como usamos os músculos da face, se forem suavemente controlados e não rigidamente contraídos, também contribui para estabelecer conceitos de beleza. Isso aqui explica como algumas pessoas que deveriam ser consideradas feias são tidas como bonitas. A forma do corpo é outra característica física que pode ser culturalmente programada. Flora Davis, autora do livro que em português ganhou o título de Comunicação Não Verbal, escreve que a forma do corpo é uma questão de estilo e que os estilos mudam com o passar dos anos. Aparência, gestos, maneirismos, atitudes corporais, modo de andar, acabam funcionando como uma verdadeira assinatura da pessoa. No caso das crianças, servem para destacar as que têm educação melhor. As crianças sabem, por exemplo, que é mais interessante procurar a companhia de crianças buliçosas para parceiras de brincadeiras do que perder tempo com crianças muito quietas e que gostam de se manter afastadas. Jogadores de pôquer sabem como é importante desenvolver uma aparência capaz de enganar os parceiros de jogo e de transmitir falsas imagens que permitam blefar e ganhar o máximo com o mínimo de jogo. Se soubermos observar com cuidado e atenção, vamos entrar em contato com uma linguagem, com uma comunicação extra, capaz de aumentar muito nossa capacidade de entender a criança, nossa sintonia, nossa empatia. Meu pai nunca revelou seu segredo, mas era capaz de saber sempre, sem erro, quando eu não estava falando a verdade. Há quase 80 anos se faz pesquisa sobre comunicação e há mais de 40 já se estuda comunicação não verbal. Margaret Mead, em seu livro Male with Female, de 1967, já escrevia que os jovens de hoje se expressam em formas muito mais destinadas a serem vistas na televisão do que para serem lidas. Verdade. E isso acentuou-se sobremodo na época da internet e das redes sociais. Crianças hoje manipulam tablets e celulares, inventando uma nova forma de comunicação que ainda não dominamos bem. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.